Agora chegou o momento da gente acompanhar o quadro Empreenda-se, da Master Coach Ana Neves. Na tela. Oi Vera, tudo bem? Tudo bem, pessoal de casa? E hoje a gente está aqui com o Douglas Frank, nosso convidado que vocês já conhecem. E hoje a gente vai falar um pouquinho de novo, né? Sobre empreendedorismo e sustentabilidade na prática. Douglas, não é só na empresa, né? Na nossa vida que a gente pode colocar, a gente já falou isso em algum dos nossos quadros. E eu queria hoje que você trouxesse para nós, que o pessoal já te conhece, mas como que começou? Como que começou essa história de você, né, com a sustentabilidade? Como que começou esse casamento? Conta para nós. Ana, boa tarde. Estamos aqui novamente. Falar um pouco de como começou. Acho que nós temos que puxar um pouco lá atrás, qual foi minha história, qual que foi meu contato com a sustentabilidade. Não comecei quando eu fundei as empresas, lá em 2008. Isso vem muito antes a isso. Há 21 anos atrás, eu comecei no segmento de sustentabilidade. Começou a me despertar. E a minha virada de chave, o meu despertar foi nós transformarmos o que, para certos segmentos, para certas atividades, era considerado como um resíduo final, como se fosse uma matéria-prima final, que não teria outro aproveitamento. Depois que faz um produto, o resíduo, justo, né? Vai que faz com vai ele? sobrar um percentual no seu de processo. E durante anos, a cadeia industrial, ela jogava esse resíduo, esse final, em aterro sanitário, em lixões, e não dava outro destino. Então, o que me despertou foi justamente entender o que nós poderíamos fazer, o que nós poderíamos seguir na cadeia, na própria cadeia da atividade. Que legal, né? Que coisa importante isso. E né? isso me despertou também muitas coisas. Minha formação técnica aguçou muito procurar entender o que poderia ser feito. Então, me lembro, 21 anos atrás, quando eu comecei a ter esse contato direto, eu atuava na indústria calçadista, e por existir um número de resíduo muito grande, e esse resíduo não era feito basicamente nada. Era justamente acondicionado, de forma que iria parar em depósitos, em aterros, e não era dado um destino. Foi aí que começou a aguçar as próprias experiências de pesquisa e desenvolvimento. E eu comecei as pesquisas e desenvolvimento de produto muito antes da minha graduação de engenharia, muito antes. Que interessante. Isso já veio um pouco com o instinto da gente, um instinto paixão, de cientista, né, um instinto de olhar e você dizer, não, vem cá, o que pode ser feito? Então, lá atrás, eu comecei a fazer experiências do que nós poderíamos fazer para reincorporar na própria cadeia que o produto foi criado. Comecei isso na indústria calçadista e trabalhei um certo período com isso, depois eu fui me graduando, trabalhei em algumas empresas grandes do segmento, fora do calçado, fui indo para a área do pneu, fazendo essa interface. O que nós íamos fazer, o que nós íamos incorporar novamente na cadeia. Foi lá em 2008, quando eu fundei a Produbor. A Produbor, quando foi fundada lá em 2008, o nosso objetivo principal era nós fornecermos matéria-prima para a indústria de calçado e indústria de borracha em geral, 100% sustentável. Quando se falava lá em 2008 de sustentabilidade, isso era muito remoto. Se linkava, o link de sustentabilidade ele era linkado diferente como é linkado hoje. Quando se falava lá atrás, não se falava sustentabilidade, se falava reciclado, se falava muito de um tema que não era dia a dia e não se dava valor a isso. Sim. O entendimento das pessoas era diferente. Sim. Hoje, nos tempos atuais, a gente tem a convicção que isso não é só uma necessidade, não é só uma exigência que as marcas precisam cumprir, mas isso vai ser uma obrigação de toda a indústria, de toda a geração, de todo o consumo. Então, acho que esse foi o início, foi antes mesmo de fundar o primeiro negócio. Que legal. E Douglas, e qual que é a mensagem, né? Qual que é o aprendizado que você tirou nesse início para quem está nos assistindo, né? A gente começa um negócio, a gente já pôde perceber que às vezes o negócio ele não é só a sua graduação, né? A sua formação. Antes de você se formar, você já começou, já tinha aquela curiosidade. E qual que é o aprendizado que você tirou nesse primeiro momento para a gente passar para o nosso telespectador aqui, para o nosso público que está em casa? O aprendizado, Ana,
Não adianta hoje nós jogarmos a responsabilidade de sustentabilidade para as grandes marcas, para as grandes indústrias, a responsabilidade de todos. Então, isso nós temos que viver agora. E já não se trata apenas de um diferencial de produto, ele acaba sendo uma exigência de um todo. Ótimo. Então, acho que é esse o contexto que eu avalio hoje a sustentabilidade. Legal. Vamos convidar o Douglas de novo para a gente vir agora semana que vem. Vamos falar um pouco dessas tuas empresas, né, Douglas? Conta aqui para nós. Semana que vem a gente conta um pouquinho sobre as tuas empresas, certo? Perfeito. Obrigada. Obrigado, Obrigada, pessoal. gente. Tem com você, Vera.